Diretoria do Remo e também do Paysandu fizeram procura no começo dessa temporada para contar com o atacante Julimar, jovem do Atlético Paranaense de apenas 22 anos de idade, que ainda não vem sendo muito bem aproveitado nessa atual temporada, porém com um contrato prorrogado. No vídeo de hoje quero trazer aqui sobre essa baita alternativa, dando sopa aqui no mercado brasileiro, pelo menos na minha avaliação, seria uma boa tanto para o próprio jogador, o Atlético Paranaense, um empréstimo e também sendo útil pelas beiradas, jogador de velocidade, também versátil ali na função ofensiva, buscando, visando aí o acesso das duas equipes da Série C do Campeonato Brasileiro e já tendo esse interesse, essa procura no começo da temporada. Quero conversar com vocês sobre esse assunto aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card, tanto do Remo quanto também do Paysandu. Vou deixar as duas playlists na tela final. E se inscreva, ajudar a gente a checar nessa marca também aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que já está bem próximo. Para você palpitar nos jogos da Libertadores, te indico a Bet7, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do nosso canal, com as melhores cotações do mercado. Por exemplo, nos jogos dessa próxima quarta-feira, Corinthians e Argentino Júnior. Uma vitória do Corinthians em casa pagando 1,85 a cada real apostado, um empate 2,99 e um triunfo do Argentino Júnior 4,45. Além de o Flamengo e Nublense do Chile, com a vitória do Flamengo em casa pagando 1,14 e o empate 7,10 a cada real apostado, além de R$17 em uma vitória do Nublense. Teremos aí também outras cotações interessantes na Copa Libertadores, como Palmeiras e Cerro Porteño. Um empate nesse jogo pagando 4,85 a cada real apostado, uma vitória do Palmeiras em casa 1,30 e um triunfo do Cerro Porteño fora 8,80. Todas essas cotações, tanto na Libertadores, jogos, por exemplo, da Sul-Americana, na Champions League, UEFA Europa League, Conferência, você encontra tudo lá na Bet7, nossa parceira aqui do canal. O link é na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa boa aposta do Atlético Paranaense, uma promessa nas últimas temporadas que ainda segue sem grandes oportunidades em 2023, que é o Julimar, ponta esquerda, ponta direita, também pode fazer uma função como segundo atacante, tem apenas 22 anos de idade e nessa atual temporada entrou em campo em apenas 3 oportunidades pelo Atlético Paranaense. Inclusive até uma curiosidade que eu nem tinha percebido antes da gravação aqui no vídeo, confesso que vi agora, que ele é do Pará. Segundo aí o site O Gol, ele nasceu na cidade de Nova Ipixuna, eu acho que essa a pronúncia, Nova Ipixuna, no interior do Pará. Então, segundo informações do site O Gol, o cara ainda é paraense, não sabia dessa informação, confesso aqui para vocês, foi até pego de surpresa. Então, o interesse do Paysandu e do próprio Remo em contar com o jogador foi traga ainda no começo desse ano, até melhor dizendo, em dezembro do ano passado. Tem bastante tempo em relação a essa informação e ainda, digamos assim, o jogador com essa janela de transferências próxima do término, aqui no futebol brasileiro, não está descartada uma transferência do Julimar. Abre aspas, o tweet lá do empresário, arroba empresário JRB1. Ele colocou o seguinte: o Paysandu tem interesse na contratação do atacante Julimar do Atlético Paranaense. Náutico também tem grande interesse na contratação do jogador. Esse tweet do dia 16 de dezembro. Depois, no dia 17, ele diz o seguinte: o Julimar já sabe onde irá jogar em 2023. Tanto o Paysandu, o Náutico e o Clube do Remo são os interessados. Uma renovação com o Atlético Paranaense não está descartada, fecha aspas. Ele que colocou essa segunda informação lá no dia 17 de dezembro, após uma foto juntamente do Julimar como seu empresário, dando conta a entender de novos caminhos, enfim, novas novidades, obviamente, para a sequência da sua temporada. Essa renovação do seu contrato de fato aconteceu nas últimas semanas, após o interesse de vários clubes do futebol português, como por exemplo o Estoril Praia, na temporada passada, no final do ano. O Julimar teve uma grave lesão em 2023, não pôde atuar por conta dessa questão, e retornou agora recentemente aos gramados, ainda sem ganhar muitos minutos. Até aqui entrou em campo em apenas 3 oportunidades no Campeonato Paranaense, sendo a última delas no dia 14 de março contra o São Joséense, Ele participou de 27 minutos naquela vitória do Furacão. Também jogou 2 minutos diante o Arucu e também contra o Rio Branco, lá no Campeonato Paranaense, também no dia 14 de janeiro,
participou de 15 minutos. Então ficou muito mais no banco de reservas. A última vez que ele esteve nessa condição, né, no banco, aconteceu no jogo contra o Maringá, no dia 26 de fevereiro. Então não vem sendo utilizado pelo técnico Paulo Turra nesse momento. É óbvio, né, o jogador está feliz por lá, diz que quer continuar no Furacão, porém na minha avaliação seria um jogador muito útil, tanto para o Paysandu quanto também para o Remo, que fizeram essa consulta no final do ano passado. Tem outro ponto também a respeito do jogador. Essa informação é recente, né? Tem mais ou menos aí 2 semanas, lá do pessoal do Globo Esporte, garantiu que o jogador estendeu o seu contrato por mais 2 anos de duração. Antes, iria se encerrar agora em dezembro de 2023, agora o seu novo vínculo, né? Até dezembro da temporada de 2025. Está 100% recuperado dessa sua lesão, né, no ligamento cruzado anterior do joelho direito, onde ele ficou 10 meses afastado, ainda sofreu essa lesão no mês de março da temporada passada, por isso que não conseguiu grande sequência em 2022 no Furacão. Foram 12 partidas no total, com 2 gols marcados e 2 assistências. Começou muito bem, principalmente na disputa do Campeonato Paranaense, né, na temporada de 2022, acabou que agora em 2023 não conseguiu repetir o mesmo feito. O Portimonense, né, em Portugal, né, tanto no caso do Estoril e o Portimonense, as equipes que tiveram interesse em sua contratação, além de uma outra equipe dos Emirados Árabes Unidos, né, em janeiro de 2022, demonstrou interesse no atleta. O Al Ain, uma das equipes mais poderosas, sem dúvida alguma, do futebol asiático, né, o Julimar ainda topando essa sua continuidade no Furacão. Atleta jovem, muito versátil na parte ofensiva. Acho que nesses últimos dias de janela de transferências, né, já encerrando a contratação, né, de jogadores aqui no futebol brasileiro no próximo dia 20 de abril, na minha avaliação seria sim uma baita alternativa, tanto para o Remo quanto também para o Paysandu, nessa sua, cada uma, né, seguindo a sua preparação visando o Campeonato Brasileiro. Para falar aqui um pouco mais sobre as principais características do Julimar, jogador de apenas 22 anos de idade, é destro, tem 1,82 m de altura, alto, forte fisicamente e pode atuar nas duas beiradas. No Criciúma, né, onde ele surgiu com bastante destaque, jogou inclusive a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 e também na temporada de 2018. O Julimar ele jogava por lá, mais pelo lado esquerdo do campo. No Atlético Paranaense, fazendo essa função mais pelo lado direito. Também pode atuar, por exemplo, como um segundo atacante, até mesmo como um centroavante de ofício ali dentro da grande área, muito por conta dessa sua boa qualidade física, né? É um jogador grandalhão, 1,82 m, forte fisicamente falando, então também pode ter esse posicionamento. Entretanto, como ele tem bastante velocidade e habilidade na condução da bola, não faz muito sentido você deixar ele encaixotado ali no meio dos zagueiros, né, na linguagem do futebol. É bom ter campo para a velocidade, a explosão e também os dribles, né, na correria do Julimar. É um jogador que eu reparei que ele geralmente busca mais a jogada de finalização em direção ao gol. Como costuma atuar um pouco mais recentemente, né, pelo lado direito do campo, no Atlético Paranaense, ele busca essa jogada de linha de fundo para buscar, por exemplo, uma finalização dentro da grande área. Pode aparecer ele fechando também no segundo pau com boas finalizações, batendo de primeiro. Também já marcou alguns gols de canhota e também de cabeça nessa sua curta trajetória até aqui, porém de bastante destaque, né? Então, um jogador que tenha uma boa mobilidade ali na frente, por exemplo, nessa função como um segundo atacante, até mesmo como um centroavante, geralmente ele costuma fechar dentro da grande área após uma tabela em velocidade, com outro jogador, por exemplo, na ponta direita, essa função que ele vem fazendo com maior frequência lá no Furacão. Vou até deixar aqui o seu mapa de movimentação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, né, com a camisa do Criciúma. Pode observar isso, né? Lá no Criciúma ele jogava muito mais pelo lado esquerdo do campo. Foram 11 partidas pelo Tigre naquela segunda divisão, com 1 gol marcado, além de uma assistência. Teve ali no total 4 partidas como titular, uma média de 34 minutos dentro de campo. Então, um jogador muito interessante, versátil, uma das maiores promessas, né, sem dúvida alguma, dos últimos anos lá nas categorias de base, tanto do Criciúma, né, quanto também dessa sua contratação no Atlético Paranaense, e também bastante versátil. Nas duas pontas, fazendo essa função mais central, tem uma grande explosão, um jogo físico muito interessante também. Gosto dessas suas características de jogo, sem dúvida alguma poderia ajudar bastante tanto o Remo quanto o Paysandu, que tiveram interesse na sua contratação no começo da temporada. Sobre os seus números, né, ele que estreou no profissional ainda lá no ano de 2018, 3 partidas
pelo Criciúma, né, naquela temporada. Em 2019 ele fez alguns jogos no Sub-20, posteriormente no próprio Criciúma, entrando em campo em alguns jogos também na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 25 atuações com 2 gols marcados e 1 assistência durante toda a temporada. 2020 foi negociado com o Furacão, inicialmente no Sub-20, né, do Atlético, disputou 24 partidas do ano com 6 bolas na rede. Estreou profissionalmente no Furacão, também naquela temporada de 2020, com 3 partidas no elenco de cima. 2021 também fez 18 jogos no elenco de base, 6 gols marcados, no principal mais 6 aparições. E desde 2022 sempre no elenco de cima do Furacão, com essas 12 partidas no começo do ano, 2 gols marcados e 2 assistências, né? Todas elas ali basicamente no começo da temporada. Ele disputou o Campeonato Paranaense e também a Recopa Sul-Americana da última temporada, antes, né, de se lesionar gravemente em um jogo contra o Londrina ainda lá no dia 20 de março. Ficou 10 meses afastado e agora retornando em 2023. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você, torcedor do Remo, do Paysandu, o que você pensa a respeito dessa procura do jogador, que ainda segue com a sua situação indefinida. Mesmo com essa renovação de contrato lá no Atlético Paranaense, não vejo como garantido, por exemplo, a sua continuidade. A tendência é que tenha maiores investidas na metade do ano de equipes portuguesas ou até mesmo do futebol do exterior, né, em geral, como essa procura dos Emirados Árabes. Pode deixar sua avaliação, pelo menos na minha opinião, nesse momento seria um reforço bem interessante visando o Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar a playlist tanto do Remo quanto do Papão aqui na tela final para você conferir. Se inscreva aqui em nosso canal e também confira o meu canal do Verdão. Ele se chama Goiás News, eu que sou torcedor do Goiás, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. E também da Bet7 para você apostar na Libertadores, Copa Sul-Americana, campeonatos estaduais por todo o Brasil. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!